Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre a faculdade de História. Qual é a diferença entre licenciatura e bacharelado, como são os textos, se tem que ler muito, se tem que ler pouco, como são as provas, se tem passeio durante a graduação. Então fique até o final para você descobrir tudo isso e muito mais nesse vídeo. Meu nome é Ana, eu sou professora de História e criadora de conteúdo aqui, e lá no meu Instagram, lá eu compartilho curiosidades, memes, mapas mentais, muita coisa legal. Mas, se você quiser saber mais sobre a faculdade de História, tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Para começar, eu tenho que te dizer que a faculdade dura, em média, uns 4 anos, mas tem uma diferença que pode mudar um pouco no tempo da sua formatura. Ela é a diferença entre a licenciatura e o bacharelado. Na licenciatura, você recebe um diploma para dar aula em escola, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Já com o bacharelado, no seu diploma você não pode dar aula, mas você pode atuar com pesquisa, trabalhando em arquivos, enfim, em pesquisas mesmo, né? Não em sala de aula. Porém, na licenciatura, além de ter as matérias de didática, coisas que envolvem a sala de aula mesmo e o cotidiano na escola, você também tem uma parte com pesquisa. Tanto é que no final da faculdade você tem que fazer o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que pode ser um artigo, pode ser uma monografia. Então tem pesquisa também na licenciatura, apesar de não ser o foco. Só que o pulo do gato é, em algumas faculdades você pode acrescentar mais ou menos 1 ano na sua formatura para sair com os 2 títulos, tanto de licenciatura quanto de bacharelado. Então você ficaria em média uns 5 anos na faculdade se quiser acrescentar mais uma formação no seu currículo. Agora você deve estar se perguntando, né? Tá, mas e aí? Tem muita leitura? Tem pouca? Como fica essa história? Gente, eu não quero assustar vocês, mas eu preciso ser sincera e dizer que tem muita leitura sim, e muita escrita também. Só que não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças que você fica ali 4 anos morrendo sem nunca se acostumar não, viu? No início é um pouco assustador, mas depois aos pouquinhos você vai aumentando sua carga de leitura e vai se acostumando com isso também. Foi assim comigo durante os 4 anos da faculdade, né? Então o primeiro ano foi um pouquinho mais puxado, nos primeiros 2 períodos, mas depois eu fui me acostumando. Então só para vocês terem uma noção, geralmente por período, e cada período dura em média de uns 4 meses, você pega umas 5 matérias, de segunda a sexta. Nessas matérias, geralmente os professores passam pelo menos um artigo ali de, vamos dizer assim, umas 20 páginas. Então, se você for somar cada uma dessas 5 matérias, cada professor desses passando um artigo de 20 páginas, em uma semana você já vai ter que ler 100 páginas. E não é só sair lendo o texto como se você estivesse lendo uma revista, não, viu? Você tem que ler com atenção, tem que marcar os pontos importantes, porque na aula geralmente tem debates. Então, é muito importante que você leia realmente esse texto entendendo o que tá ali, sabe? Então, assim, mesmo que 100 páginas pareça um número exorbitante e tudo mais, tem professores que passam às vezes até mais, viu? Pode passar, de repente, um capítulo de um livro que tenha 40, 50 páginas, mas vamos botar aí uma média de 20 páginas por matéria, sabe? Parece assustador no início, mas ao longo do tempo, conforme você vai se interessando pelos temas, conforme você vai lendo cada vez mais, você se acostuma. E aí até o final da faculdade você vai estar lendo muito mais do que isso por semana, viu? Principalmente quando for fazer o TCC. E esses textos são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado. Por quê? São textos com uma linguagem um pouco mais formal, uma linguagem mais acadêmica. Então, por exemplo, tem conceitos às vezes de sociologia, de antropologia, porque a história ela não é uma disciplina que a gente aprende isolada na faculdade. Tanto é que eu tive disciplina de sociologia, de filosofia, de muitas coisas que não necessariamente eram só de história. Mas isso é muito legal, porque a gente acaba ampliando os nossos conhecimentos de uma forma que a gente não aprende na escola. Um outro tipo de matéria, além dessas obrigatórias, né, que a faculdade sugere que você pegue a cada período, você tem também as optativas. Então, na minha faculdade, por exemplo, eu tive que fazer 3 ao longo desses 4 anos. Só que eu não precisei pegar as 3 de uma vez só. Você pode pegar no período que você quiser. Se você quiser pegar as 3 juntas, você pode. Acredito que esse número até varia de uma faculdade para outra, né? De quantas optativas você precisa fazer. Mas no meu caso, eu consegui espaçar entre os períodos. Então, por exemplo, para não ficar muito pesado, em um período eu pegava uma, aí ficava com 6 matérias. Geralmente as optativas eram à tarde, porque eu estudava de manhã. Aí em outro período eu pegava mais uma. E assim eu fui. Então, quando chegou na metade da faculdade, eu já tinha terminado minhas optativas. E, gente, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Porque quando chegar a época de estágio, época de TCC, você fica muito sem tempo.
Então, já pega logo as optativas no início da faculdade para não ter problema depois. Outra coisa importante, como são as atividades extracurriculares? Toda faculdade exige que você tenha um determinado número de horas a serem cumpridas em eventos ou então em cursos, para complementar o que você tem de conhecimento além da sala de aula, além das aulas. Então, no meu caso, sempre que eu ia para um evento da faculdade ou fazer algum curso online que contavam como horas para mim, eu pegava todos os meus certificados e guardava numa pasta no Drive, porque nem sempre os certificados são impressos. A maioria dos meus, pelo menos, foram certificados digitais. Então é um ótimo conselho para você também. Todo evento que você for, pegue o certificado e guarde em um lugar seguro, seja no Google Drive ou então imprimir, botar numa pastinha, enfim, você faz o que for melhor para você. Mas esses eventos contam horas, então, por exemplo, na minha faculdade, eu tinha que acumular 210 horas de atividades extracurriculares em 4 anos. Só que eu tentei dar uma adiantada o máximo possível nessas horas, porque eu sabia que depois a minha rotina ia ficar mais puxada e ia ficar mais difícil de cumprir essas horas. Então, como eu falei, né, eu fazia cursos online, eu fazia oficinas que a própria faculdade oferecia. E o legal é porque na faculdade pública, a maioria dos eventos que você participa são dentro do próprio campus, em auditórios, e você não paga nada. Eu já ouvi falar que em faculdades particulares, geralmente você tem que pagar, dependendo do evento que você vai, para conseguir essas horas. Mas na faculdade pública, geralmente não. Geralmente é tudo de graça. Então isso é muito legal também, porque a gente tem acesso a pesquisas atualizadas, a muita coisa legal que vai além do que a gente aprende na sala de aula. Mas um detalhe muito importante, quando você vai para esses eventos, você tem que se atentar se ele é de um departamento compatível com o seu. Então, por exemplo, se eu fosse em eventos ou cursos, tá? Oferecidos pelo meu departamento, que era o de História, valia. Essas horas eram contabilizadas. Agora, se eu fosse de repente num evento do departamento de administração, essas horas já não contariam para mim, mesmo que eu tivesse ido em todos os dias do evento. Então se atentem a isso também. E como é que são as provas? Gente, é muito diferente da escola, de verdade. Por quê? Eu já tive vários tipos de prova, viu? Mas isso varia de acordo com o professor, porque eles têm autonomia para fazerem as provas da forma que eles acham melhor. Então, eu já cheguei a ter seminários, onde o professor passava um livro pra gente ler. Geralmente era em grupo, né? Então, a gente tinha, sei lá, 2 meses para ler um livro e depois apresentar para a sala, focando em alguns tópicos que às vezes o professor pedia pra gente focar. Eu já cheguei também a ter simulações de aula em matérias de didática que envolviam, né, a sala de aula. Então eu já cheguei a simular aulas, várias aulas inclusive. Já cheguei também a fazer provas de múltipla escolha, provas discursivas. E, gente, sério, as provas discursivas são as mais impactantes quando a gente entra na faculdade de História. Por quê? Na escola, geralmente a gente tem uma questão ali com 3 linhas, a gente já acha muito, né? Já acha difícil justificar a resposta. Mas, gente, na faculdade é muito pior, viu? Por quê? Geralmente você tem muitos textos para ler, como eu tinha te falado, né? Uma média de 100 páginas por semana. E quando chega na prova, você além de ter que lembrar de muita coisa, você também tem que escrever muito. Porque o professor quer que você demonstre o que você aprendeu, se você entendeu as ideias dos autores que ele passou. Então, geralmente, são provas curtas que tem, sei lá, 3 questões para você responder, ou então das 3 você escolhe 1 ou 2 para responder, de acordo com seus conhecimentos. Só que você tem que desenvolver muito bem. Então, já teve provas, por exemplo, que eu escrevi 3 páginas para uma pergunta. Só que o que acontece? Geralmente a gente lê muitos textos que eu tinha falado para vocês. Uma média ali de 100 páginas por semana. Então, quando chega na prova, a gente já leu tanta coisa, já adquiriu tanto conhecimento, que às vezes a gente sabe tanto sobre aquele assunto que para escrever 3 páginas a gente tem até que ver o que pode ou não entrar na nossa resposta, para também não falar demais e acabar fugindo do tema da pergunta, né? Então, parece uma coisa assustadora, mas se você estudar direitinho, se você prestar atenção nas aulas, caramba, sério, dá para escrever muito na prova, realmente. Agora, uma dúvida que muita gente tem, afinal, na faculdade de História tem passeio ou não tem? A gente só fica na sala ou realmente sai para conhecer outras coisas? E, gente, na minha, eu tive. Eu conheci engenhos, eu conheci cidades históricas, eu conheci museus junto com a minha turma. Então, assim, caramba, foram experiências maravilhosas, porque parece que não, mas quando a gente sai para campo, né,
e tem ali o professor explicando a história daquele lugar, como é que as coisas aconteceram, relacionando com as matérias que a gente teve em sala, gente, é fantástico. Eu conheci coisas incríveis. Eu cheguei até a ir a fazendas, por exemplo, que não eram abertas ao público e que tinham casas assim com peças do século XIX preservadas, sabe? Foi muito incrível, foi uma experiência maravilhosa que eu tive durante a faculdade e que eu acredito que geralmente os professores façam sim nas faculdades. Acredito que isso não seja uma coisa específica da minha, né? Agora um detalhe muito importante que eu não falei. Eu estudei em universidade pública, então quando o ônibus da faculdade estava disponível, a gente ia para os passeios de graça. Só pagava a alimentação, né? Ali, se fosse almoçar, se fosse fazer um lanche, aí a gente pagava. Mas o transporte em si, quando a universidade disponibilizava, os passeios eram de graça. Já quando não tinha essa disponibilidade do ônibus, teve até um professor que chegou a alugar um ônibus e cada um deu um valor, o pessoal da turma deu um valor, para inteirar o ônibus. Mas na época acho que foi, sei lá, uns 20, R$ 25 por pessoa para poder fazer essas viagens de estudos. Então assim, gente, valeu super a pena na época. Foi uma experiência maravilhosa. Já em faculdades particulares eu não sei como funciona, mas acredito que tenha que pagar. Agora sobre as matérias. Quais matérias a gente tem? Será que a gente estuda coisas muito diferentes da escola? Será que é parecido? Será que não é? Então, a faculdade de História eu achei muito diferente da escola, em vários sentidos, mas até nas matérias também, porque a gente aprende coisas tão aprofundadas, a gente amplia tanto a nossa visão, às vezes tem temas que na escola, até por conta do tempo e por conta da nossa idade, a gente não consegue aprofundar muito, né? Então a gente acha que, tal fato teve tal consequência. E quando a gente chega na faculdade, a gente descobre que as coisas são muito mais complexas, que tudo é muito mais assim, é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, eu tive matérias, por exemplo, de história da África, de história da cultura afro-brasileira, tive medieval, tive idade antiga, história antiga, né, no caso, que estudava a idade antiga, pré-história. Nossa, eu tive matérias maravilhosas, só que essas matérias vão ficar para um outro vídeo que eu vou fazer só sobre as matérias que eu tive na faculdade. E aí que você deve estar se perguntando, né? Poxa, mas o que é TCC? Que todo mundo fala, que eu sempre escuto falar. Então, em história, na minha faculdade, a pessoa podia escolher entre fazer um artigo ou uma monografia. Um artigo geralmente tem umas 20, 30 páginas. A monografia tem de 30 a 50 geralmente. E o que é tudo isso? É você fazer uma pesquisa com fontes históricas sobre um determinado tema que você gosta, aprofundando um pouco. Então não chega a ser uma coisa assim, a nível de um mestrado, por exemplo, mas você faz uma pesquisa acadêmica sim. Então, gente, eu fiz esse vídeo mais como um panorama para vocês terem uma noção de como é a faculdade, mas depois eu vou fazer um outro vídeo com a minha opinião sobre o curso, contando mais alguns detalhes, algumas fofocas. Mas no geral é isso. Na licenciatura você acaba focando mais em aprender sobre como dar aula, mas também tem pesquisa. Então, por exemplo, se você quiser fazer um mestrado, um doutorado para poder dar aula na faculdade, mesmo que você tenha feito a licenciatura e não tenha feito o bacharelado, você pode também. Então é legal porque você tem muita liberdade para seguir vários caminhos na faculdade de História. Então o vídeo foi esse. Se você gostou, não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que de repente tem vontade de fazer essa faculdade, mas ainda não sabe bem como é, tem muitas dúvidas. E não esquece também de curtir se você gostou e comenta aqui embaixo. Você faria faculdade de História? Você achou alguma coisa que eu falei te impressionou muito? Ou você já tinha ouvido falar sobre tudo que eu comentei aqui? Não esquece de comentar aqui para eu saber, tá bom? Então é isso. Um beijo e até mais. Tchau!